Olá, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Pessoal, recentemente eu estava conversando com um amigo sobre Ferenczi, estava mostrando para ele uma citação do Ferenczi que ele sempre menciona e que eu acabei encontrando num texto antigo do Ferenczi, um dos primeiros textos dele, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o fato de que nessa conversa que eu tive com esse amigo psicanalista, eu falei para ele, um psicanalista lacaniano, acabei explicando para ele como foi o desenvolvimento daquilo que o Ferenczi chamou de técnica ativa. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa história aqui com vocês, resumidamente, porque a técnica ativa foi um experimento clínico muito interessante do Ferenczi e que, do meu ponto de vista, não deve ser completamente descartado. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o experimento da técnica ativa. Como é que se deu o desenvolvimento desse experimento? Olha só, ali por volta de 1919, final da década de 1910, o Ferenczi, para quem não sabe, Ferenczi, um psicanalista húngaro, um dos principais expoentes da primeira geração de psicanalistas, um dos maiores autores da psicanálise, foi contemporâneo do Freud, fez análise com Freud. As obras completas do Ferenczi de psicanálise estão disponíveis para serem adquiridas, você pode adquirir aí nas melhores e piores livrarias. Mas o que aconteceu? Ali, no final da década de 1910, o Ferenczi começou a ficar bastante insatisfeito com os resultados terapêuticos que ele não conseguia obter ao praticar a psicanálise. Ele começou a observar que, em alguns casos, o tratamento estagnava. O paciente ficava lá, associando, associando, associando. Ele, como psicanalista, fazia o seu papel de escutar com atenção flutuante, de fazer interpretações, mas a coisa não andava. E o Ferenczi, diferentemente do Freud, ele tinha uma vocação terapêutica. O Freud tinha uma vocação muito mais científica. Então, o tratamento para Freud, a aplicação prática da psicanálise não era tão interessante quanto as descobertas que ele fazia a partir do emprego do método que ele inventou. Ferenczi não. Ferenczi estava muito mais interessado em ajudar o paciente a melhorar efetivamente. Ele estava muito mais interessado nos efeitos terapêuticos da psicanálise. Então, quando ele observava essa estagnação do tratamento, ele se sentia extremamente incomodado com isso. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu experimentar. Ele resolveu modificar um pouco o modo como o tratamento psicanalítico era tradicionalmente conduzido. E como é que era esse modo? Ora, se você conhece um pouquinho de psicanálise, você sabe, né? Num tratamento clássico de psicanálise, o paciente é convidado a falar tudo que vem à sua cabeça, a fazer associação livre, e o papel do analista é ficar ali mais passivo, escutando o paciente com atenção flutuante e de vez em quando fazendo ali perguntas, comentários, pontuações e principalmente interpretações. O analista não conduz o paciente numa determinada direção, ele não pede que o paciente faça certas coisas ou deixe de fazer outras. Isso tradicionalmente. Mas o que o Ferenczi pensou? Qual foi o raciocínio dele para tentar entender por que aqueles tratamentos não andavam, por que havia aquela estagnação? Ele chegou à conclusão, a partir da escuta dos seus pacientes, a partir da observação do que acontecia na clínica, ele chegou à conclusão de que os pacientes não avançavam na análise. Por quê? Porque eles encontravam formas de evitar o confronto com as suas fantasias reprimidas, com os conteúdos recalcados, encontravam formas sutis de evitar o confronto com esses conteúdos, apesar de estarem ali em análise, ou encontravam formas de satisfazer de maneira disfarçada, de maneira discreta, de maneira sutil essas fantasias e, ao satisfazê-las, não tinham, portanto, motivação suficiente para irem na direção delas e elaborá-las, enfrentá-las, questioná-las. Então, partindo desse raciocínio,
qual foi a conclusão do Ferenczi? O que ele passou a experimentar? Ele decidiu, então, sair da posição passiva tradicional do analista e começar a exigir que o paciente fizesse certas coisas ou deixasse de fazer outras. No caso daqueles pacientes em que ele observava que o sujeito, ao evitar fazer certas coisas, ao ter determinadas inibições, ele evitava dessa forma o confronto com as suas próprias fantasias, ele evitava a emergência dessas fantasias na consciência, o que o Ferenczi passou a fazer? Ele passou a exigir que o sujeito enfrentasse aquelas situações que ele evitava. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o sujeito tem uma fobia de lugares fechados. O que o Ferenczi sacava? Ele percebia que, enquanto esse sujeito continuava evitando entrar em lugares fechados, ele evitava o confronto com as fantasias que estavam associadas àquela fobia. Então ele passava a exigir mesmo, a mandar, né, na autoridade médica, a exigir que o sujeito enfrentasse a fobia, à força, e fosse lá e tentasse entrar a todo custo em lugares fechados. Qual era a expectativa do Ferenczi? A expectativa de que, ao se esforçar para fazer isso, o paciente necessariamente iria destravar aquelas fantasias que estavam associadas com a fobia. E aí, nesse sentido, quando ele estivesse no tratamento psicanalítico, aquelas fantasias viriam à superfície e poderiam ser trabalhadas. No caso daqueles pacientes que utilizavam certos procedimentos que o Ferenczi entendia que eram formas sutis de descarregar o desejo, o impulso associado às fantasias reprimidas, o Ferenczi exigia que o paciente parasse de fazer aquilo. Então, por exemplo, um caso, se não me engano, o próprio Ferenczi cita em um dos seus artigos em que ele menciona, em que ele explica a técnica ativa. Uma paciente que ficava, por exemplo, de pernas cruzadas, e o Ferenczi observa que essa permanência na posição de pernas cruzadas é uma forma dessa paciente, de maneira muito sutil, se masturbar. Não conscientemente, mas é uma masturbação que ele chamava de masturbação larvada. Uma forma de gozo muito sutil, mas que era uma via de escoamento daqueles impulsos associados às fantasias. Então o que o Ferenczi faz? Ele pede para a paciente, na verdade ele exige num primeiro momento para a paciente que ela pare de ficar naquela posição. E a expectativa dele é de que fazendo isso, a paciente então não teria mais essa via de escoamento e, portanto, a fantasia viria para a superfície, viria para a consciência. As expectativas do Ferenczi foram satisfeitas? Sim, aconteceu exatamente aquilo que ele previa que aconteceria. Os pacientes então passaram a entrar mais em contato com as suas fantasias reprimidas e, consequentemente, o tratamento passou a andar, ele saiu do estado de estagnação. Por que o Ferenczi abandonou a técnica ativa? Num primeiro momento, ele não abandonou por completo. Ele chegou à conclusão de que, quando o analista adota essa postura de ficar mandando o paciente fazer certas coisas ou mandando o paciente deixar de fazer certas coisas, o analista acaba ocupando um papel de professor, um papel de um pai autoritário. E ele observou que muitos pacientes vinham de uma história de vida marcada justamente por autoritarismo, que eram pacientes traumatizados justamente porque vinham de um contexto familiar marcado por muita repressão, por muito autoritarismo. Então, por conta disso, ele chegou à conclusão de que, ok, ele conseguia levar esses pacientes a entrarem mais em contato direto com as suas fantasias, mas havia um efeito colateral que era tornar o paciente um pouco dependente do terapeuta, submisso ao terapeuta e, em certos casos, quando o paciente vinha de uma história marcada por autoritarismo e excesso de repressão, levava o paciente a ser retraumatizado no próprio tratamento. Então, o que o Ferenczi faz no primeiro momento? Ele não abandona completamente a técnica ativa, ele só substitui as injunções e as proibições por conselhos e recomendações. Então, ao invés de mandar o paciente entrar em lugares fechados, ele passa a simplesmente recomendar.
sugerir ao paciente que faça isso, ao invés de obrigar a paciente a não ficar de pernas cruzadas, ele simplesmente indica, aconselha a paciente a não fazer isso e explica a motivação. Mas, num terceiro momento, o Ferenc se abandona por completo a técnica ativa e ele passa a considerar que o melhor é o analista ficar numa posição passiva, mas não numa posição passiva distante, mas numa posição passiva mais amigável, mais relaxada, e aí então ele substitui a técnica ativa por aquilo que ele vai chamar de técnica do relaxamento. Você gostou de saber dessa história? Você quer entender essa história com mais detalhes, de maneira mais aprofundada, com mais exemplos, de modo mais técnico? Isso aqui que você viu é apenas um tira-gosto. A refeição completa você vai encontrar lá na Confraria Analítica. Nós temos uma aula especial sobre a técnica ativa no módulo Aulas Especiais Ferenczi e nós estudamos o texto Princípio de Relaxamento e Neocatarse, que é um texto clássico muito importante do Ferenczi, em que ele introduz a técnica do relaxamento, mas antes de explicar a técnica do relaxamento, ele explica para a gente um pouco sobre o que ele fazia na técnica ativa e mostra essa transição. Nós estudamos esse texto, Princípio de Relaxamento e Neocatarse, linha a linha, lá na Confraria Analítica, numa série de aulas ao vivo. Todas essas aulas estão gravadas e disponíveis para quem é assinante da nossa plataforma. Você nunca ouviu falar da Confraria? A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite e fica gravada. Neste momento, nós estamos estudando o texto A Dissecção da Personalidade Psíquica do Freud, em que ele fala sobre a segunda tópica, id, ego e superego. Todas essas aulas ficam gravadas e também na sexta-feira você tem uma aula mais curta, gravada, sobre algum tema específico do campo psicanalítico. Para participar da confraria é muito simples e muito acessível. Você vai clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e você pode escolher fazer uma assinatura mensal e ir renovando todo mês ou fazer uma assinatura anual que já fica valendo aí por 1 ano, você só renova no ano seguinte. Beleza? E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples e didática o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente, mas se você preferir, e eu recomendo, compre os 3 juntos no pacote promocional que sai por R$ 129,90. Se você comprar cada e-book separadamente, no total você vai pagar R$ 171. O pacote promocional sai por R$ 129,90. Os links para cada um dos e-books e também para o pacote estão aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário dizendo o que você achou do que eu expus aqui. Coloque temas para próximos vídeos, faça as suas sugestões e não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Mande este vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu aguardo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.